Olá a todos, é uma grande satisfação poder participar deste evento organizado pela Pensar Contabilidade. Quero agradecer o convite do meu colega Caio Takano. É uma satisfação estar aqui ao lado de grandes colegas da área tributária e contábil. Eu selecionei para comentar com vocês um tema sobre o qual eu me debrucei bastante no último ano. Chegamos até a produzir um artigo sobre esse assunto. Tudo que nós vamos ver aqui vocês conseguem encontrar num artigo que foi publicado pela editora Atlas, no livro do Controvérsias Jurídico-Contábeis, organizado pela FIPECAF. Vou compartilhar aqui com vocês grande parte das conclusões que vocês encontram lá nesse trabalho. Deixa eu passar aqui para a tela. Legal, vamos lá. O tema nosso aqui envolve os tratamentos contábil e tributário das modificações contratuais, que é um dos temas selecionados pela Instrução Normativa 1771, como sendo um tema importante do CPC 47, que seria uma inovação na área contábil. E sendo uma inovação na área contábil, não deveria ter impactos tributários. Vamos ver como é que isso funciona no detalhe. Dentro da organização de assuntos, vocês conseguem ver aqui um resumo dos temas que nós vamos tratar hoje. Vou apresentar para vocês muito brevemente uma visão geral sobre o CPC 47, como que ele se relaciona com outros CPCs, o que efetivamente ele envolve. Depois vamos abordar a Instrução Normativa 1771, que veio especificamente pensar aqueles temas dentro do CPC 47 que são temas críticos para a área tributária e especialmente em matéria de modificações contratuais. A Receita Federal disse então que esse era um tema de novidade e, sendo um tema de novidade, não deveria ter aplicação na área tributária. Vamos ver isso no detalhe. Para ver isso no detalhe, eu separei aqui para discutir com vocês 4 grandes exemplos que são bastante representativos das controvérsias. Eu vou primeiro falar de direito à devolução, que nem é um exemplo de modificações contratuais, mas é um exemplo que, tendo sido comentado com riqueza de detalhes na instrução normativa, a gente consegue já ter uma ideia de quais são as principais diferenças entre a nova apuração de receitas e despesas do CPC 47, que impactos tributários isso deve ou não deve ter. E daí sim, nos casos 2, 3 e 4, vamos abordar questões específicas, casos específicos de modificações contratuais, para poder entender exatamente onde estão as diferenças e até para poder criticar e saber se de fato haveria alguma modificação muito grande na matéria contábil que pudesse ter impactos na área tributária. Bom, vamos lá. O CPC 47, ele surgiu para substituir um conjunto de CPCs. A gente pode até dizer, de maneira geral, que o CPC 47 ele fez um resumo da matéria já disposta em vários atos normativos. Então, eu estou listando aqui todos aqueles atos que o CPC 47 nitidamente e explicitamente diz que veio substituir. Ele substitui não apenas o CPC 30 de receitas, que é o CPC com o qual ele tem uma ligação nitidamente mais direta, mas ele substitui também o CPC 17, que era um CPC também de reconhecimento de receitas, mas específico para o setor de construção. Então, talvez algumas coisas que parecem novidade, especialmente em matéria de modificações contratuais, nós vamos encontrar pontos de contato nesse CPC 17. E eu listo aí outros atos específicos que são anexos do CPC 30 ou até CPCs interpretativos específicos. Por que isso é importante? Quando o CPC 47 surgiu, já havia a Lei 12.973, ou seja, a apuração do imposto de renda já tinha, de novo, se reconectado com a contabilidade. E naquele momento em que a Lei 12.973 refez a conexão com a contabilidade, não havia o CPC 47, porém havia, isso sim, o CPC 30 e o CPC 17. E se havia, então, essa é uma pergunta central aqui da nossa questão, e se havia, então, alguma coisa no CPC 30 ou no CPC 17 que não devesse ser aplicado na esfera tributária, isso deveria ter sido
abordado explicitamente pela Lei 12.973, mas nós não encontramos nenhuma disposição muito diferente na Lei 12.973 para abordar assuntos, seja do CPC 30, seja do CPC 17. Então, quando a gente agora tem o CPC 47, a questão passa a ser: o CPC 47 trouxe alguma novidade? Essa novidade, por exemplo, em matéria de modificações contratuais, já não estava contida na legislação anterior, no CPC 17 ou CPC 30, porque se a gente chega à conclusão de que não há nenhuma inovação, então essa norma específica do CPC 47 deveria ter aplicação. Nós devemos aqui ser capazes de identificar se há mesmo alguma novidade e ela não vai ser aplicada, ou se essa novidade, na verdade, é só uma explicitação, é só um esclarecimento com relação a temas que já estavam no universo contábil antes da Lei 12.973. Bom, o CPC 47, bem de maneira geral, né, o propósito aqui não é explicar o CPC 47 e sim abordar um aspecto específico das modificações contratuais. Mas ainda assim, para falar do CPC 47 de maneira geral, lembramos que ele é um CPC que se aplica a contratos com o cliente, ou seja, deixa eu pegar aqui uma caneta, ele registra receitas de contrato com o cliente, e ele busca então analisar os efeitos de um contrato. Só que, e aí aqui é um ponto bastante importante e esclarecedor da relação entre direito tributário e contabilidade, ou entre direito e contabilidade. Muitas vezes, em matéria de CPC 47, nós vemos algumas discussões do tipo, é o contador que vai dizer qual que é a leitura que deve ser dada ao contrato. Ou pelo contrário, não, é o advogado que vai dizer como é que se deve ler o contrato e quais são as receitas a serem contabilizadas, quais são as relações. A gente sempre vê essa disputa entre quem deve fazer a leitura dos efeitos do contrato, né? E para mim está muito claro que o CPC 47 não trata puramente ou exclusivamente de um aspecto puramente contábil, né? Muitas vezes as pessoas querem evitar alguma discussão do CPC 47 simplesmente com o argumento de que, olha, isso é um tema contábil, né? Eu sempre rebato e gosto de enfatizar que não é um tema contábil, não, ou não é um tema somente contábil, é um tema legal. O item legal no sentido de jurídico, né? O item 10 do CPC 47 deixa muito claro que a identificação dos direitos e obrigações decorrentes dos contratos, ou seja, a identificação dos efeitos, é matéria legal. No inglês, is a matter of law, ou seja, o item 10 está deixando bem claro que a gente não pode ter uma leitura contábil descasada da leitura jurídica do contrato. As duas interpretações devem caminhar juntas. E muitas vezes na interpretação dos contratos vale então a legislação civil, vale então a leitura sobre o direito civil a respeito daquele contrato. Nós vamos ver isso aqui nos exemplos. E também um pouco de o que é normal acontecer naquele ramo, né, as práticas da entidade. Saber o que normalmente se faz, quais são as práticas usuais de negócios, é importante quando a gente fala de CPC 47. Bom, ainda sobre o nosso tema, né, a pergunta central aqui, é sempre bom lembrar que a Lei 12.973, quando veio, ela deixou bem claro que depois da Lei 12.973, quando acontecer a modificação de métodos ou critérios contábeis, ou a adoção de novos métodos ou critérios contábeis, com base em atos do CPC, esses novos métodos e critérios contábeis não terão implicação na apuração de tributos federais, até que saia uma lei, né? Então volta aqui a pergunta, o CPC 47 trouxe alguma novidade? Essa novidade deve ser aplicada em matéria tributária? Ou não é mesmo propriamente uma novidade, nós estamos diante de algo que já existia antes? A IN RFB 1771, ela trata especificamente desses assuntos. Ela tem a função de identificar os novos métodos e critérios contábeis, e se aqueles novos métodos e critérios contábeis devem, então, ter impacto
na apuração tributária ou não. E a IN 1771, ela então, ao falar do CPC 47, identifica determinadas situações, nós vamos ver aqui especificamente algumas delas, e ela também, essa instituição normativa, ela cuida de meio que explicitar quase que o entendimento da Receita Federal de que a matéria de saber o que é receita, o que é despesa, quase que parece ser um tema puramente dominado ou legislado na legislação tributária, né? Então eles dizem aqui que a receita bruta é aquela do artigo 12 do Decreto-Lei, que deve ser reconhecida e mensurada conforme determinado pela legislação tributária, né? Quase como se a norma contábil não tivesse nenhuma influência nisso. E se a pessoa resolver adotar algum procedimento contábil diferente, ela que faça os ajustes para poder demonstrar tributariamente que a receita aconteceu e, enfim, todos os seus aspectos, né? Quase como se a apuração tributária fosse algo totalmente descasado, e a gente sabe que na prática não é bem assim. Bom, e aí olha só o que é interessante. A instrução normativa 1771, então, vem e seleciona 3 itens. No primeiro item, aqueles temas do CPC 47 que envolvem modificação ou criação de critérios contábeis novos. No item 2, o mais curioso de todos, né? Coisas do CPC 47 que não são novas, não são novidade, mas que divergem da legislação tributária. Mas e daí que diverge da legislação tributária? Porque se diverge da legislação tributária, mas já existia antes da Lei 12.973, não tem o menor problema que divirja da legislação tributária. Teoricamente, esses métodos já teriam sido encampados pela Lei 12.973, que fez o recasamento do tributário com a contabilidade. Então, quando essa instrução normativa vem e diz que, né, traz aqui nesse segundo item, itens que divergem, me parece um pouco de um oportunismo de querer, neste momento, levantar a mão ou apontar determinados temas que já deveriam ter sido apontados na Lei 12.973 e não foram, né? E a maneira correta de barrar a adoção das normas contábeis relativamente a esses temas deveria ser mediante lei e não mediante instrução normativa. E o terceiro é um meio misto do 1 e 2, né? Situações que podem tanto envolver métodos novos como métodos antigos indesejados, né? No primeiro exemplo, nós temos então as modificações contratuais, e esse é um dos grandes pontos de hoje, né? Vamos falar aqui principalmente de modificações contratuais, e, por exemplo, também reavaliação da contraprestação variável, e tem outros temas lá também nesse item 1, eu só estou selecionando aqui alguns deles. No item 2, a gente vê direito de devolução, por exemplo, e eu vou abordar aqui num exemplo específico como é que funciona o direito de devolução, para a gente poder ver isso no detalhe, e também a situação de quando o cliente tem opção de adquirir itens adicionais ou quando ele tem a opção de adquirir itens com desconto, como é que esse tipo de situação é lidado na contabilidade, podendo gerar impactos no tributário, né? Aqui a Receita Federal está dizendo que, mesmo que esses temas não sejam novos, eles não querem que esses temas gerem impactos tributários, e aí gera então todo esse questionamento que eu venho comentando aqui com vocês. E no terceiro caso aqui, a gente tem, por exemplo, componente financeiro, que é quando tem uma venda financiada. A questão aqui é saber se deve-se reconhecer a receita completamente ou se deve-se tirar uma parte da receita para poder reconhecer somente ao longo do tempo, porque existe aí um componente financeiro. Bom, lembrando que o principal tema da nossa apresentação aqui envolve o primeiro item, modificações contratuais. Eu estou aqui simplesmente mostrando onde que ele se situa. Vamos lá, sem demoras então, vamos analisar o caso 1, direito à devolução. Esse é um exemplo que, da maneira como ele está aqui, ele é adaptado de um caso dos Illustrative Examples do IFRS. Esse é um material que só está disponível em inglês, ele não foi traduzido pelo CPC. Quem tiver mais curiosidade, o CPC 47 ele contém, então, no inglês ele contém um anexo, que é o anexo dos exemplos ilustrativos, e lá tem mais de 100 exemplos práticos que ajudam a entender a norma no detalhe.
Bom, vamos lá, eu fiz esse caso aqui, adaptando então esse exemplo dos exemplos ilustrativos e também ajustando para um exemplo que é citado no anexo da Instrução Normativa 1771. Imagine então uma empresa que no ano 1 vendeu 1.000 unidades do produto X por 100 dinheiros cada uma. Essa empresa dá normalmente aos clientes o direito de devolver o produto no prazo de 30 dias e receber o preço integral de volta. Ela, por política, concede esse direito. E o custo do produto é de 60 dinheiros. A prática dessa empresa, a prática experiência dela, mostra que das 1.000 unidades vendidas, 200 serão devolvidas, ou seja, um percentual de devolução de 20%. Como é que ficaria a contabilização desse direito à devolução na legislação contábil anterior e na legislação contábil nova? E vamos ver os impactos fiscais de cada uma delas. Bom, assumindo que a venda é para facilitar aqui os lançamentos contábeis, tá, gente? Assumindo que a venda é contra a caixa, né, venda à vista. No primeiro caso, legislação anterior, receita de 100, caixa de 100. No segundo caso, como existe o direito à devolução, a empresa já nem reconhece a receita de 100 mil. Ela reconhece uma receita de 80, que é o certo, é o seguro, né? Isso aqui seguramente ela vai, é dela, né? Tá tranquilo. Mas tem uma parte então dos 100 mil que ela recebeu de caixa que ela já espera ter que devolver, então ela já nem reconhece como receita, ela deixa isso parado num passivo, numa obrigação de devolução. Você imagina que aqui já há uma questão tributária, né? A Receita Federal, tendo escolhido esse tema para poder dizer que ele diverge da legislação tributária, é porque eles estão obviamente preocupados em não tributar os 100 mil, vai tributar apenas 80. Veja que tem uma diferença muito grande aqui entre a legislação anterior e a legislação nova, pelo menos em termos temporais, nesse primeiro momento não haveria tributação dos 100 mil. A contabilização do estoque, no primeiro caso, lembrando que o custo era de 60%, né, 60 dinheiros para cada 100. No primeiro caso, estoque CMV. No segundo caso, também estoque CMV, mas depois vocês vão ver que existe ali um ajuste também. No primeiro caso, a apuração do lucro já teria encerrado aqui nesse exemplo simplificado, né? Lucro de 40 mil. No segundo caso, o CMV ele tem então um registro de um ajuste de CMV contra ativo de devolução, ou seja, a empresa meio que já espera ter que devolver aquele bem, né? Então não vai nem registrar o seu custo, assim como não registrou a receita. O lucro, ali está escrito errado, não é CMV, é o lucro, né? O lucro ficou em 48, na verdade tá bem errado, que é positivo ali também, né? Desculpa, estou me confundindo aqui, o CMV ajustado ficou em 48 negativo, então 80 mil menos 48, o lucro ficou em 32. Veja que o lucro está diferente, né? Para fins fiscais, eu teria que então, nesse segundo exemplo, fazer adições e exclusões, para poder entrar com 20 mil de receita que não tinha sido reconhecido no primeiro momento, e também entrar com aquele custo de 12 mil que tinha sido revertido, para daí, então, chegar num lucro real de 40 mil. Algo que no primeiro exemplo já era o lucro contábil ali, já estava coincidindo com o lucro real. Legal, se eu reduzir esse negócio, coloquei ele aqui em cima, vamos só ver como é que seriam os controles, os registros fiscais, né? A Instrução Normativa 1771 demonstra claramente um exemplo muito parecido com esse, e vai lá então explicar como é que funciona o registro disso no tal do demonstrativo das diferenças. Então a gente vê nesse demonstrativo que existe uma coluna para, vamos dizer, registro conforme o CPC 30, regra contábil antiga, registro conforme o CPC 47, onde que estão as diferenças, e aí você percebe que a principal diferença é receita e CMV, então já dá para perceber ali onde se gera adições e exclusões. E vejam que interessante, quando a instrução normativa vai falar da ECD, eles apresentam os lançamentos e vejo que a ECD é a escrituração contábil, né? E embora na contabilidade o certo seja reconhecer receita de 80 mil, veja que aqui existe um reconhecimento de receita de 100 mil. Por que 100 mil? Não deveria ser 80 mil, né?
Aqui eu tenho para mim que é a maneira sutil do direito tributário dizer, ou de interferir com a contabilidade, né, de dizer que as coisas precisam ser registradas na contabilidade. Ele faz, então, em vez de um registro de receita de 80 mil, ele faz um registro de uma receita de 100 mil com ajuste de 20. Seria isso daqui o tributário interferindo na contabilidade, né? Isso aqui é uma receita contábil para fins fiscais. Seria, então, aqui um exemplo claro da utilização desse item 112A do CPC 47. Esse 112A é um item do CPC 47 que claramente é brasileiro, né? Ele não existe na norma do IFRS em inglês, e é um item, então, que foi criado meio que para dizer, vai ter receita registrada na contabilidade para fins fiscais. Eu acho que isso daqui ilustra claramente um exemplo disso. Bom, vamos lá. Só para continuar esse exemplo e fechar, vou mostrar para vocês o que acontece quando, de fato, a empresa tem que devolver as unidades, né? E aqui, lembrando que o exemplo é bastante simples e está tirando muitos detalhes da realidade, né? Então, vamos lá. Aqui no ano 2, ou no mês 2, enfim, no período 2, nós vamos demonstrar então como era na contabilidade na legislação anterior e legislação nova. Do lado esquerdo, legislação anterior, do lado direito, legislação nova. Você percebe então que a empresa do lado direito ela já carrega no seu passivo a obrigação de devolução e um ativo de devolução, que é aquele custo que ela guardou, né, para registrar só quando ela tivesse certeza que essa devolução não ia se concretizar. Digamos, depois que passar os 30 dias, daí sim ela já considera a venda completada com relação a esses 20% que ficaram guardados num percentual de segurança e baseado na experiência, né? Já na empresa da esquerda, que é na legislação anterior, não existe esse passivo e esse ativo. Vamos lá, como é que seria nesse segundo período? Digamos que a empresa vendeu 2.000 unidades, caixa e receita, caixa e receita. Aqui, só para ficar mais simples, tá? Eu não vou, nesse lado direito do CPC 47, eu não vou de novo criar um passivo de devolução, tá? Eu estou focando só nos impactos em P2 com relação à devolução dos bens que foram provisionados, né, entre aspas, no período 1, tá? Então, já não estou fazendo aqui algo que deveria ser feito, eu não estou fazendo só para simplificar mesmo. Então não vai haver diferença, né, muito entre o caixa-receita e caixa-receita do 1 e do 2 aqui, mas vamos lá. Digamos que acontece efetivamente, então, a devolução de 200 unidades, que corresponde exatamente àqueles 20 mil do período 1. Na legislação anterior, essa devolução não teria impactado em nada o período 1, vai impactar só o período 2. Uma devolução, ela impacta o período em que a devolução acontece, né, na legislação contábil anterior. Então, uma devolução seria uma saída de caixa contra um registro em devoluções, né? Isso geraria, então, no período 2, uma receita líquida de 180. Já no segundo caso, essa devolução do caixa, né, a devolução do dinheiro para o cliente, ele é um lançamento meramente patrimonial, ativo contra passivo. E aqui no exemplo na legislação anterior, né, o 12 mil, a reversão de 12 mil do custo, ela ficaria também para esse segundo período. Então a gente tem ali o lançamento tanto do custo das mercadorias vendidas em P2, quanto a reversão do custo dos bens que foram devolvidos para a empresa, né? E aqui no segundo caso a gente só tem o CMV das vendas, porque até aquele ativo de devolução, né, aquela correção no custo, ela fica só no nível patrimonial também, não tem impacto em resultado. O lucro, então, nessa segunda situação é de 80 mil, e o lucro na primeira situação ele é de 72 mil. Por quê? Porque aqueles 12 mil de ajuste no custo impactaram aqui o período 2. No segundo caso, então, a gente faria adições e exclusões e faria o lucro de 80 voltar a ser de 72, porque na visão da Receita Federal, a legislação anterior com relação a esse tema é o mais correto, então daí a gente faz uma apuração do CPC 47 ficar igual a uma apuração baseada em CPC 30. E aqui eu deixo para vocês os registros. Esse exemplo, repito, ele é bastante baseado no exemplo da IN 1771, então grande parte do que vocês estão vendo aqui, vocês vão encontrar lá também. Legal. Vamos
seguir então, finalmente, para falar de modificações contratuais. Bom, a Instrução Normativa 1771, então, dentro daquela categoria do item 1, né, lembra que tinha o item 1, 2 e 3, naquela primeira categoria, que lista os novos métodos e critérios contábeis, ela vem lá e já fala. O tratamento conferido às modificações contratuais, abre parênteses, item 21 do CPC 47, isso aqui é um novo método ou critério contábil e não deve ter impacto tributário. Bom, daí você vai se perguntar, vamos lá ler o item 21 do CPC 47 para entender do que estão falando. Não há muita especificação sobre o que são modificações contratuais. E aí lá no item 21 a gente vai ler, né, e percebe então o que ele diz. Se a modificação do contrato não for contabilizada como contrato separado, de acordo com o item 20, de acordo com o item 20 eu vou ter que ler o item 20 também, né? Melhor a gente fazer isso então. Deixa o 21 de lado por enquanto e vamos ler o 20. Eu preciso entender o que é uma modificação contratual que é contabilizada como contrato separado. Se a Receita Federal fez uma menção ao item 21, pode ser que esteja subentendido, então, que o item 20 tudo bem. O item 20 é um item cujos efeitos contábeis tributários devem ser preservados. Não deveria ter problema com relação a isso. Mas vamos entender o que é o 20, porque sem saber o que é o 20 eu não consigo saber o que é o 21. A entidade deve contabilizar uma modificação de contrato como contrato separado se ambas as condições estiverem presentes, o A e o B. Letra A, tem que ser, o alcance do contrato aumenta devido à inclusão de bens ou serviços que sejam distintos. E aí tem os critérios sobre o que é distinto, né? E o preço do contrato aumenta, refletindo preços de venda individuais. Vamos ver um exemplo para entender isso. Bom, se os bens e serviços são distintos e refletem preços individuais, nós estamos diante de um contrato separado, segundo o CPC 47, item 20. Bom, imagina uma empresa que tem um contrato de fornecimento de bens com um período de 6 meses e 120 unidades. Ela fechou um preço de R$100 de venda para cada unidade, espera receber R$12.000 nesses 6 meses e o cliente ele pede esses itens quando ele quiser, não é uma programação específica, né? Bom, depois de um determinado período, a empresa já forneceu 60 unidades e o cliente agora pede mais 30 além das 120, além das 120 originalmente contratadas. O cliente, já percebendo que vai ter uma demanda adicional, solicita ou contrata, né, mais 30 unidades. Ele tem 60 ainda a receber do primeiro contrato e vem agora fazer um segundo pedido de 30. Como é que eu devo tratar esse pedido? Nesse segundo pedido, o fornecedor concordou em vender por 95. Ele já tem o cliente, ele já não vai ter custos, né, de contratação ou de captação de clientes, ele pode se dar o luxo de vender mais barato, já tem um volume nessa relação de cliente, né? Então, para essas 30 unidades adicionais, o fornecedor concorda em fornecer com preço de 95. Esse preço é um preço individual, ele tem a ver com essas 30 unidades, não tem nenhuma relação com as outras 120 unidades, pelo menos nenhuma relação intrínseca direta. Então, esse segundo pedido, ele é tratado como um contrato separado. Eu tenho as primeiras 60 unidades e eu tenho eu tenho as primeiras 120 unidades, das quais ainda falta fornecer 60, e eu tenho essas outras 30 unidades, cada uma com o seu preço, cada um controlado, né, separadamente, para fins de contabilidade e para fins de tributário. Aqui realmente não há por que pensar que esse tipo de legislação contábil que está mandando tratar dois pedidos como dois contratos separados, não há por que imaginar que haveria algum impacto tributário diferente. O impacto tributário é exatamente o mesmo que o contábil, então, de fato, as modificações contratuais que estão no item 20, que são tratadas como contrato separado, não devem ter diferença entre apuração contábil e fiscal. Bom, vamos entender agora num terceiro exemplo, e vamos entender então qual modificação contratual será que a Receita Federal não quer
que os impactos contábeis se espelhem no tributário. Vamos ler então finalmente o item 21. Se a modificação do contrato não for contabilizada como contrato separado, de acordo com o item 20, que é aquele exemplo que a gente viu agora, né, e aí, lembrando que aquele exemplo ele reflete preços individuais. Então, quando ele diz que não vai ser contabilizada como contrato separado, nessa frase está subentendido que, considerando que, né, essa nova contratação não reflete preços individuais, a entidade deve contabilizar na data da modificação do contrato de acordo com os seguintes critérios. E os critérios têm letra A, B e C, ou seja, tem 3 tipos de modificações contratuais no item 21. Qual dessas 3 modalidades de modificação contratual a Receita Federal teria pensado quando escreveu a INRFB 1771? A primeira modalidade do item A é essa, na qual o cliente deve tratar como se fosse uma rescisão e criação de novo contrato, se os bens ou serviços forem distintos e não houver precificação individual. E se não houver precificação individual, como eu disse para vocês, está subentendido naquela linha que está sublinhada ali em cima. Quando ele diz que não foi contabilizado como contrato separado, lembra que para contabilizar como contrato separado tinha que ser bens distintos e tinha que ter preços individuais. Se nesse meu caso os bens são distintos, a única razão que diferencia esse item 21A do 20 é que os preços não refletem uma precificação ou uma negociação individual. Como é que acontece isso exatamente, né? Como é que eu sei que a precificação não foi individualizada? Vamos ver então esse exemplo extraído dos exemplos ilustrativos do CPC 47. Imagina a mesma situação, né, do cliente que tem um contrato de fornecimento de 120 unidades em 6 meses, e ele já forneceu 60 unidades, daí o cliente vem e pede mais 30 além das 120 originalmente contratadas. E o fornecedor, então, concorda em fornecer com preço de 80. Esses números que eu estou utilizando aqui são exatamente os mesmos dos exemplos ilustrativos do IFRS. Então, não me perguntem por que esse exemplo, que é muito parecido com o outro, o preço nesse caso ficou em 80, né? Por que não podia ser 95? Mas enfim, o exemplo está desenhado assim e eu quis ser bastante autêntico aqui. Digamos que então, para essas 30 unidades adicionais, o fornecedor acordou em vender por 80. Como é que eu devo contabilizar isso? Tem um detalhe adicional ainda. O cliente também acusou falhas naquelas 60 primeiras unidades. O cliente não está contente com aquelas unidades, pode até correr o risco de querer devolvê-las, ou enfim, mas ele acusou que existe lá um problema. Como é que se lida com esse problema? O fornecedor concorda em dar um abatimento de R$15 para cada unidade que veio defeituosa. Então, foram fornecidas 60 unidades, o cliente, a fábrica, né, do nosso exemplo aí, vai conceder um abatimento de 900. Né? Esse abatimento de 900, ele tem a ver com as primeiras 60 unidades, e o cliente, então, concorda que esse abatimento vai financeiramente ser descontado no fornecimento dessas outras 30. Né? Veja, esse abatimento não influenciou o preço individualmente falando. O preço de 80 ali não foi 80 porque houve um desconto, ele é 80 porque foi 80 o combinado. É que o valor a ser recebido, aqueles 2.400 que vocês estão vendo ali, ele não vai ser financeiramente recebido. A fábrica vai receber os 900 de abatimento. Então você percebe que essa segunda contratação, ela gerou uma amarração com a primeira, com essa questão do abatimento, e isso é a condição que faz com que, prosseguindo aqui o exemplo do IFRS, esse segundo contrato não seja exatamente separado do primeiro. Então eu deveria considerar como se estivesse acontecendo uma rescisão do primeiro contrato, e o primeiro contrato junta com o primeiro para fins da apuração contábil. Como é que funciona esse abatimento, né? Isso é uma redução de preço? Não é, porque eu, na prática, vou ter que, inclusive, emitir a nota fiscal com o preço de 80, preço de 100 ali, não vai ter impacto. Esse abatimento não deveria, deveria ser um impacto mais financeiro do que propriamente jurídico, contábil, né, da nota, enfim.
veja que para cada daquelas 30 unidades, né, porque o fornecedor, a fábrica concordou em alocar esse abatimento financeiramente para aquelas 30 unidades. Então, o fornecedor vai receber 1.500, ele não vai receber 2.400. Ele vai emitir a nota por 2.400, vai receber só 1.500. Como é que funciona esse trâmite, né? Veja que essa amarração entre as coisas faz com que agora eu tenha a obrigação de fornecer 90 unidades, contabilmente falando, eu vou juntar um contrato com outro, né? Esse item 21 está mandando tratar como rescisão do contrato existente e criação de um novo contrato. E como é que isso funciona, né? O cliente, eu vou dar um ressarcimento em dinheiro, eu dou dinheiro para ele, eu dou R$ 900 para o cliente e ele depois me paga os 2.400. Isso poderia perfeitamente acontecer, né? Se eu faço um ressarcimento em dinheiro ou se eu dou uma nota de crédito, na prática é como se fosse a mesma coisa, né? Eu dou uma nota de crédito, isso significa também que eu não vou receber 2.400, eu vou receber 1.500. É como se eu tivesse dado dinheiro para o cliente, ele vai me pagar com, se eu desse 900, ele me paga com 1.400 mais 900. Se eu dou uma nota de crédito, ele me paga com 1.500 dinheiros, e aquela nota de crédito é como se fosse dinheiro, né? Como é que a gente trata isso do ponto de vista do fabricante que deu essa nota de crédito, né? Isso, para fins de RPJ, por exemplo, é um abatimento? Acho que o termo adequado é realmente esse, é um abatimento, é uma perda dedutível. Acho que perfeitamente dedutível, é completamente do negócio que situações como essa aconteçam, e para não perder o cliente, para não perder o negócio, de fato o fornecedor tem que concordar em fazer esse abatimento, é uma despesa, é um custo totalmente necessário à atividade. Esse tipo de situação está previsto, situações similares, né, nesses pareceres normativos 50 e 66 de 76, e também há 2 casos do CARF que me parecem bastante emblemáticos, com situações similares a essa, que eu estou mencionando aqui para referência de vocês, podem pegar depois os detalhes para poder investigar. Esses casos, para mim, de fato, reconhecem que uma situação como essa gera perfeitamente o direito à dedução, ao abatimento. Bom, mas depois de dito tudo isso, vem a pergunta: o que tem de novo aqui? O que tem de novidade? Qual que é a grande novidade dessa situação? Esse tratamento que nós estamos vendo aqui, tem alguma questão que deveria destoar na apuração contábil com a apuração tributária? Eu não vejo nada demais. O abatimento é uma perda dedutível, esse tratamento do contrato como sendo uma coisa só também não gera grandes impactos na esfera tributária. Então, o que exatamente a Instrução Normativa 1771 queria evitar com relação às modificações contratuais? Lá está dito: as modificações contratuais do item 21 não devem ter impacto tributário. Eles não podem estar querendo evitar a dedução desse abatimento, dessa perda. Nesse exemplo que a gente discutiu aqui, isso não faz o menor sentido. Aliás, se fosse isso, haveria maneiras de ser muito mais específico. Então, na minha visão, na minha proposta aqui de abordagem, as modificações contratuais do item 21, que foram enfocadas pela Instrução Normativa 1771, não são as modificações contratuais do 21A. Talvez sejam as modificações contratuais do item 21B. É esse item 21B que nós vamos, então, ver agora, com esse exemplo, que é o último aqui da minha apresentação. Com ele eu depois vou encerrar. Então, se vocês ainda têm paciência, vamos lá. No item 21, lembrando, ele começava dizendo: se a modificação contratual não for contabilizada como contrato separado, de acordo com o item 20, isso já disse para você, está subentendido nessa frase, que se a modificação do contrato não reflete preços individuais, né, você pode aplicar o item A, B ou C. O A é a modificação contratual que a gente viu, o B é o que a gente vai ver agora, e o C eu não vou abordar com vocês, mas o C seria uma mistura do A com o B. Tem também exemplos específicos, mas eu acho que só de falar do A ou do B já dá uma visão muito interessante sobre essa matéria. Bom, vamos lá. Dentro do B, a entidade deve contabilizar a modificação do contrato como se fosse parte do contrato existente, se os bens ou serviços não forem distintos.
e, obviamente, não refletirem em preços individuais, né, que é uma condição que está ali no caput do artigo 21. Vamos a um exemplo, então, que também é um exemplo extraído dos exemplos ilustrativos do IFRS. Nesse caso aqui, os bens não são distintos e não refletem preços individuais. Vamos ao exemplo, então. Imagina uma empresa de construção que foi contratada para construir um prédio. E nesse contrato, que é um contrato cujo preço foi estipulado em 1 milhão de dinheiros, o prazo foi estipulado em 24 meses, e se a construtora tem uma cláusula, uma condição específica nesse contrato, se a construtora conseguir levantar o prédio, entregar o prédio dentro dos 24 meses, ela ganha um bônus de R$200 mil. Como que a gente contabiliza isso, né? A empresa tem um custo orçado para essa obra de 700 dinheiros, 700 mil dinheiros. Essa empresa ela avalia a situação desse projeto, dessa cidade onde vai ser construído esse prédio, e ela imagina que a probabilidade dela conseguir o bônus é baixa. Ela não acha que ela vai terminar esse contrato em 24 meses, seja porque é um lugar que chove muito, seja porque é uma cidade onde a obtenção de alvarás e licenças para a obra é um processo ainda desconhecido, complicado, o que seja, enfim, alguma justificativa, essa empresa acha, então, que, genuinamente, ela acha que não vai conseguir atingir a meta dos 24 meses. Então, essa empresa vai contabilizar pelo método de percentual de completude da obra, Percentage of Completion, né, ali o método POC. Essa empresa vai, terminado o ano 1, ela vai perceber que ela já concluiu 60% da obra, e isso, dentro do custo orçado dela de 700 mil, faz com que ela já tenha incorrido, vamos dizer assim, 420 mil do custo. Então, tudo aqui sendo proporcionalizado dentro dos 60%, né, ela já teria o direito a receber 600 mil, por isso que ela contabiliza 600 mil como receita. O lucro, então, 600 menos 420, ficou em 180 mil. Esse é o resultado que ela apresenta, então, para o ano 1. Mas no que terminou o ano 1, e, né, quase que antes de começar o ano 2, o cliente vem e pede uma modificação do contrato. O cliente pede para expandir o projeto. O cliente agora quer fazer umas modificações dentro da planta, na sala, não sei, vai mudar algum negócio lá dentro, ou pede para construir um anexo adicional, alguma modificação do projeto que vai, né, aumentar a sua complexidade, e a construtora, então, estipula um preço de 150 mil dinheiros para essas alterações no projeto. E essa modificação contratual faz também o prazo de 24 meses ser aumentado em mais 6 meses. Agora, em vez de 24 meses, a empresa tem 30 meses. Né? Já passou um ano, ela vai ter mais um ano e meio ainda para concluir a obra. Diante desse cenário, a construtora tem um custo orçado de 120 mil para esse 150 mil. Diante desse cenário, e tendo em vista que 60% da obra já foi completada, e até tendo em vista que alguns dos desafios originalmente contemplados não se mostram mais tão complicados, a construtora agora imagina que, né, especialmente porque tem 6 meses a mais, ela imagina que ela vai conseguir entregar a obra dentro do prazo, de modo que há uma probabilidade alta de que aquela contraprestação variável, que é o bônus de 200 mil, vá ser recebido. Tudo isso acontece antes de começar o ano 2, né? E isso me leva a repensar a própria apuração do ano 1. De que jeito? Essa modificação contratual, ela acrescenta mais 150 mil na remuneração esperada desse contrato, e ela acrescenta também os 200 mil. Essa modificação contratual, especialmente talvez por causa do aumento do prazo, faz com que agora, em vez de esperar uma receita de 1 milhão, eu espero receber uma receita de 1.350.000. E considerando, então, que né, o nosso custo orçado, o nosso custo incorrido, né, é de 420, o meu 420 dentro do custo total, agora não representa mais 60%, representa 51,2% dentro do meu orçamento, né? O meu orçamento pulou
de 700 para 820. Eu incorri 420, antigamente estava em 60, agora estou em 51,2. Se eu pego esse percentual de 51,2 e aplico sobre a receita esperada de 1,350, eu agora tenho uma receita do ano 1 correspondente a 691.463, que lembrando, é um proporcional aqui baseado no percentual de 51%, que por sua vez compara os custos incorridos com os custos orçados. Veja que essa modificação e a modificação dos fatores do contrato fazem com que a minha receita do ano 1 já não deva mais ser de 600 mil. A minha receita do ano 1 agora deverá ser, ou deveria ter sido, de 691.463. Isso gera, então, um ajuste em base cumulativa, um ajuste quase que retrospectivo dessa receita adicional de 91.463. Será, então, que é isto daqui que a Receita Federal tinha em mente quando mencionou modificações contratuais lá na Instrução Normativa 1771? Eu imagino que sim. Esse ajuste retrospectivo, embora, para ser bem sincero, já existisse na norma contábil, já estava no CPC 17, e não é um método contábil propriamente novo, ele é algo, vamos dizer assim, novo para o tributário, né? E, na minha sincera opinião, já deveria ter constado na Lei 12.973, né? O que o CPC 47 faz é simplesmente trazer mais detalhes sobre algo que já estava lá, especialmente já estava no CPC 17, que inclusive é para o setor de construção civil, mas então a Receita Federal vem, quando quer anular as modificações contratuais, na minha visão, eles estão exclusivamente preocupados com esse tipo de impacto aqui. A pergunta que se deve fazer é se essa empresa tem direito a receber aquele bônus, né? Porque veja que nós estamos aqui diante de algo que, na perspectiva tributária, ou na perspectiva da maior parte das pessoas, talvez o correto seria aqueles 200 mil, eu não tenho que reconhecer aqueles 200 mil como receita, porque ele está condicionado à entrega da obra dentro de 30 meses, e nós simplesmente só terminou o ano 1 aqui, nem começou o ano 2 ainda. Por que eu tenho que reconhecer essa receita, né? É uma receita condicionada, tá sujeita a evento futuro incerto, eu nunca vou saber enquanto não chegar ao final, né? Então o certo seria guardar essa receita até o final, né? A contabilidade, quando traz então esse registro de contraprestações variáveis, ela coloca essa pergunta na mesa. Lembra que eu falei para vocês que o CPC 47 tem a ver com matéria legal? Eu não posso, isso aqui não pode ser algo inventado pela contabilidade de maneira descasada com o próprio direito civil do país correspondente. E aí eu trago aqui para vocês que dentro da nossa legislação civil, os artigos 614 e 623 do Código Civil, eles geram direito ao construtor a receber a sua remuneração, inclusive remuneração variável, na minha leitura, mesmo que o contrato fosse rescindido. Imagina que o contrato, a grande pergunta é essa: se esse contrato fosse rescindido exatamente nesse momento agora, no final do ano 1, a construtora teria direito a receber a parcela proporcional desse bônus de 200 mil, proporcional ao que ela fez até agora, porque a contabilidade está dando a ela o registro desse direito. Era como se ela tivesse esse direito de receber um proporcional do bônus se o contrato fosse rescindido agora. E eu digo para vocês, na minha leitura do Código Civil, esses artigos que eu menciono aí, existe esse direito, sim. Então, a contabilidade estaria perfeitamente correta em registrar isso, está alinhada com o direito, e poderia até se cogitar de impactos tributários mesmo para isso. Não teria problema, especialmente porque essa norma, repito, já estava no universo contábil no momento em que a Lei 12.973 foi editada. Alguém poderia questionar que não há possibilidade de tributação por ausência de disponibilidade jurídica, porque nós estamos diante aqui de uma condição suspensiva. E o CPC 47, ao registrar de acordo com o direito, ele trouxe esse critério de probabilidade do recebimento, que é algo com o qual o direito tributário não está muito preparado para lidar.
Bom, eu diria que tenho sérias dúvidas aqui nessa parte. Se nós estamos falando de disponibilidade jurídica, nós estamos falando de acréscimo de direitos ao patrimônio de uma pessoa. E se o direito civil reconhece esse direito, né, e daria ganho de causa para a construtora numa potencial discussão num processo judicial, vamos dizer que esse contrato fosse rescindido no ano 1 e isso virasse uma briga judicial, se é possível dizer que o nosso direito garante à construtora a possibilidade de receber esse proporcional do bônus, ela tem esse direito. Ela, né, esse direito ela não vai simplesmente obtê-lo depois do processo judicial, ela já tem esse direito agora, não haveria razão para não tributar. Mas eu reconheço que isso é um tema realmente novo, diferente, pelo menos da maneira como foi formulado, nunca havia sido formulado tão explicitamente em matéria tributária, e por ser novo, é que ele foi mencionado então na IN 1771 como algo que devesse não ter impactos tributários. Bastante questionável na minha visão, pelas razões que eu já expus aqui para vocês. Bom, com isso eu gostaria de encerrar então aqui a minha participação, agradecendo mais uma vez aos colegas que me prestigiaram e que me convidaram. Essa é uma iniciativa bastante louvável mesmo do Pensar Contabilidade para difusão do conhecimento num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo agora. Muito obrigado, gente. Um abraço.